audiobook do livro O Desaparecimento do Universo, por Garrett Hennard. Parte 1, Tópico 2, o J oculto. Sê vigilante só a favor de Deus e do seu reino. O 100, livro-texto, página 116. Artem e Pursá desapareceram em um instante e minha mente estava em parafuso. Isso realmente tinha acontecido? Era uma alucinação? Eles voltariam algum dia? Eu nem mesmo tinha pensado em perguntar a eles como tinham chego aqui, ou até mesmo exatamente quem eles eram. Eles eram anjos, mestres ascensionados, viajantes do tempo, ou o quê? E acima de tudo, por que eles apareceram e passaram ensinamentos metafísicos avançados para mim? Apenas um cara comum com um interesse em espiritualidade e que nunca nem tinha ido à faculdade. Decidi imediatamente que não iria contar a ninguém o que havia acontecido, nem mesmo a Karen. Ela estava passando por uma época muito estressante e desafiadora no trabalho, que requeria muita concentração. A última coisa que ela precisava naquele momento era saber que eu estava dando uma de Joana d'Arc com imagens vivas. Eu realmente confiei em minha cadela Nupi, que sempre poderia ser considerada não julgadora. Então tentei dar um passo atrás, relaxar e esperar para descobrir se o episódio era apenas uma ilusão estranha, resultante da meditação demais, ou se iria acontecer outra vez. Naquela noite na cama, depois de Karen ter adormecido, fiquei acordado durante horas, pensando sobre algumas das coisas que meus visitantes haviam dito. Eu tinha uma resistência natural à ideia de que Deus não havia criado o mundo, pois haviam me dito isso a vida toda. Mas ao pensar sobre isso, percebi que a ideia respondia a um monte de perguntas. Eu sempre havia me perguntado como Deus poderia permitir tanta dor, sofrimento e horror no mundo, e como as pessoas boas podiam frequentemente passar por um inferno inenarrável. Se o que Artem e Pursá disseram fosse verdade, significaria que Deus não tinha nada a ver com isso. Essa ideia, de alguma forma, fez com que Deus parecesse menos amedrontador. Enquanto eu dormitava involuntariamente, me questionei se acreditar que Deus era inocente em relação a criar esse mundo seria um insulto a ele, ou meramente um insulto a um mito ancestral que a maioria das pessoas havia decidido incluir em suas religiões. Mas, pensando seriamente sobre a posição de Artem e Pursá, como eu sabia que não estaria elevando minha opinião sobre Deus, tornando-o, portanto, mais aceitável? Uma semana depois, em uma tarde de terça-feira, eu estava sozinho, em minha sala fazendo algum trabalho em casa, quando Pursá e Artem me surpreenderam com sua segunda visita. Naquele momento, eu estava em meu sofá, e cada um dos meus 2 visitantes apareceu em uma cadeira. Artem começou a falar, quase imediatamente. Pensamos em visitá-lo hoje porque sabemos que Karen estaria fora com algumas amigas. Você tomou a decisão certa de não contar nada a ela por enquanto. Ela tem seus próprios interesses no momento. Deixe-a aprender o que precisa agora. Existem professores que vão tentar lhe dizer que a vida não é uma sala de aula e que você não está aqui para aprender lições, mas simplesmente para experimentar a verdade que já está dentro de você. Eles estão enganados. Sua vida é muito como uma sala de aulas, e se você não aprender suas lições, não vai experimentar a verdade que está dentro de você. Não existe nada errado em sentir e experimentar as épocas da sua vida. Na verdade, em sua condição atual, seria difícil para você não fazê-lo, mas existe uma maneira melhor de ver. Pursá pergunta: você esteve pensando um bocado durante a última semana. Está pronto para continuar? Em primeiro lugar, eu gostaria de saber mais sobre vocês. Como o que vocês são ou o que vocês são exatamente? Como se materializaram aqui? Por que vieram a mim? Por que não há alguém com uma chama em seu ventre que queria ser um profeta? Minhas principais ambições são me mudar para o Havaí, comungar com a natureza e beber cerveja, não necessariamente nessa ordem. Nós sabemos, disse Artem. Em primeiro lugar, nós somos mestres ascensionados. Nós não somos anjos. Anjos nunca nasceram em corpos. Como você, cada um de nós nasceu milhares de vezes, ou pelo menos assim pareceu. Agora, não temos necessidade de nascer. Em segundo lugar, nossos corpos simbolizam nossa última identidades terrenas. Nós não vamos lhe dizer quando ela aconteceu, porque ela está em seu futuro. E não queremos entrar em um padrão de lhe dar informações sobre o que aparentemente ainda vai vir. Vocês não querem interromper o contínuo espaço-tempo, hein? Nós não poderíamos nos preocupar menos com o contínuo espaço-tempo.
Nós simplesmente não queremos tirar de vocês suas oportunidades de aprender suas lições imediatamente e acelerar sua volta a Deus. A maioria dos mestres ascensionados usa sua última identidade terrena com o propósito de ensinar, mantendo em mente que o termo última é um conceito ilusório, linear. Algumas aparições clamam serem mestres ascensionados, quando isso é apenas um pensamento desejoso da parte da mente que está projetando a aparição. Esse tipo de aparição é mais como ver um fantasma ou uma alma perdida. Uma descrição ainda melhor seria uma alma aparentemente separada, mas um verdadeiro mestre ascensionado sabe que ele ou ela nunca pode realmente ser separado de Deus ou de qualquer outra pessoa. Gary pergunta: você disse que vocês estiveram com J há 2000 anos. Vocês só estavam me instigando, ou podem me dizer quem eram? Artem continua: naquela época nós dois éramos o que as pessoas agora iriam chamar de santos. Você presume que todos os santos são mestres ascensionados, mas isso não é verdade. Apenas porque a igreja chama alguém de santo não o torna igual a J em termos de suas realizações. Eu sempre pensei que fui muito generoso da parte da igreja a me transformar em santo, considerando que nunca pertencia à sua religião. Nós éramos judeus, assim como J. Se você perguntasse a qualquer um de nós, discípulos, sobre o cristianismo, nós teríamos dito: o que é isso? Sim, alguns de nós realmente iniciaram seitas judaicas baseadas no Mestre, mas certamente não uma religião separada. Foram necessários milhares de anos para que a maior parte do cristianismo fosse construída. E isso não teve nada a ver conosco. Ele ainda está sendo construído. Quantos de seus cristãos americanos atuais percebem que algumas das suas ideias mais sagradas, como o êxtase, nem mesmo tinham um nome até o século XIX? Tais ideias são cíclicas. Alguns dos primeiros cristãos, e muitos desde então, pensaram que J iria voltar como um corpo glorificado muito em breve. Mas como você vê, J os ensina agora como o Espírito Santo faz, através da sua mente. Agora, palavras de Pursa. Em relação a como nós nos materializamos, você não seria realmente capaz de compreender ainda, mas nós vamos lhe dizer que a mente projeta imagens corporais. Você pensa que corpos fazem outros corpos e que os cérebros pensam, mas nada além da mente pode pensar. O cérebro é apenas uma parte do corpo. É a mente que projeta cada corpo, incluindo o seu. Não estou falando sobre aquela minúscula mente com a qual você se identifica. Estou me referindo à mente completa, que está além do tempo, do espaço e da forma. Essa é a mente com a qual Buda entrou em contato, embora as pessoas não percebam que ela ainda está a um passo importante de distância da união com Deus. Essa mente fez todo o universo, cada corpo e cada forma que parece estar nele. A questão é, por quê? Nós vamos descobrir a razão, que no seu caso é inconsciente, pela qual seu corpo foi feito. Mas nosso estado de consciência nos coloca em uma posição onde nós podemos deliberadamente fazer esses corpos com o único propósito de trazer a mensagem do Espírito Santo a você, de uma maneira que você possa aceitar e compreender. Por nós mesmos, sabemos que não temos outra identidade além a do Espírito Santo. Então, somos manifestações dele, e nossas palavras são as dele. Quando J apareceu a nós em carne e osso depois da crucificação, ele simplesmente fez outro corpo para se comunicar conosco. Sua mente poderia fazer seu corpo aparecer ou desaparecer, como aconteceu no sepulcro. Nós não poderíamos realmente entender isso naquela época, então cometemos o grave erro de dar um significado muito grande ao corpo de J, que realmente não era nada, ao invés de dar esse significado à mente, o que é importante. Entretanto, você não deveria julgar alguns de nós por termos excesso de zelo, como você se sentiria se alguém que estivesse totalmente morto fizesse uma visita rápida para bater um papo com você e até deixasse que você o tocasse para que soubesse que ele era legítimo. Não sei se eu iria me borrar todo ou se ficaria cego. Nossa reação foi bem parecida e talvez até nossa linguagem. Deixe-me perguntar. Você se lembra do padre Raymond do Cursilho? Claro, continuou Pursa. Você se lembra dele contando a você sobre um contemporâneo de Sigmund Freud chamado Grodek? Antes de continuar, aqui vai uma nota de Gary.
Embora eu não seja católico, concordei em ir com um amigo que eu deixara de processar a uma experiência espiritual de 3 dias chamada Cursilho, que aconteceu em uma igreja católica em Massachusetts. O evento enfatizou o riso, a música, o amor e o perdão, e se tornou uma grande surpresa para mim, porque eu não sabia que existiam pessoas católicas que eram felizes. Durante o fim de semana, encontrei um padre que também era psicólogo, chamado Padre Raymond, que havia feito uma pesquisa sobre alguém chamado Grodek. A pesquisa o tinha impressionado bastante e ele me contou um pouco sobre ela. Fecha a nota, continuando a leitura do livro. Palavras de Gary. Sim, ele estava me dizendo coisas como essas que vocês me disseram. O padre Ray disse que Grodek era respeitado por Freud e era um verdadeiro revolucionário. Aparentemente, Grodek chegou à conclusão de que os cérebros e os corpos são verdadeiramente feitos pela mente, ao invés da maneira comumente aceita, e que a mente, que foi descrita como uma força que Grodek chamou de It, estava fazendo isso para seus próprios propósitos. Porchat continua. Bastante próximo disso, caro aluno. Você tem uma memória fantástica. O Dr. Grodek estava certo em suas conclusões, embora ele certamente não tivesse o quadro completo, como J teve. A propósito, ao contrário da maioria dos apóstolos e dos primeiros fundadores do cristianismo, o Dr. Grodek não presumiu ou fingiu que sabia tudo. Ele apenas disse o que realmente sabia, mas ele ainda estava a anos-luz à frente de seus sucessores, adoradores do cérebro. É quase desnecessário dizer que por causa das visões de Grodek, o mundo se manteve distante dele. Nós os mencionamos agora e vamos fazê-lo depois, apenas para mostrarmos que sempre houve pessoas brilhantes, cujo nível de observação estava muito mais de acordo com a verdade do que o pensamento do mundo. Minha outra pergunta, vocês estão aparecendo para mim ao invés de ir para alguém mais apropriado, por quê? Nós já lhe dissemos da outra vez, mas a explicação foi simples demais para você. Nós estamos aqui porque é útil para nós aparecer nesse exato momento. Isso é tudo o que você realmente precisa saber. Pelo que vocês disseram, não estou certo sobre qual é o meu papel na sua aparição. Minha mente está projetando vocês ou é apenas a mente de vocês que está fazendo isso? A questão, continua Arten, está mal empregada porque só existe uma única mente. No fim, a pergunta terá um só propósito, mas existem diferentes níveis ilusórios de pensamento e consequentes experiências, e nós vamos voltar a esse assunto no final. Vocês sabem que eu tenho que perguntar quais santos vocês eram. Sim, responde Porchat, é justo que contemos a você, mas não vamos nos estender nisso. Nós vamos passar muito mais do nosso tempo tornando claro o papel e os ensinamentos de J para você do que perder tempo tentando esclarecer nossos próprios papéis insignificantes. Queremos que você aprenda e você vai ter que confiar que nós sabemos melhor o que lhe dizer para ajudar a facilitar esse aprendizado. Só para constar, eu era Tomé, geralmente citado como São Tomé, e autor de parte do agora famoso Evangelho de Tomé. Você deveria saber daqui por diante que a linguagem capta da versão desse evangelho, descoberto perto de Hammadi, no Egito, era uma versão secundária e contém algumas declarações que J não fez e que eu nunca coloquei no original. Eu vou discutir de modo rápido esse evangelho com você logo, mas, como já disse, não vamos nos alongar sobre ele. Eu nunca o terminei de qualquer modo. Eu teria colocado a parábola do filho pródigo no final, mas não pude porque fui assassinado. A vida é uma droga, não é? Continua Gary. Porchat responde, isso é uma questão de interpretação. A propósito, vou presumir que você é sofisticado o suficiente para entender que não é incomum ser homem em algumas vidas e mulher em outras. Eu posso me aprofundar a esse ponto. E você, Arten, não vai me dizer que era a Virgem Maria? Não, mas ela era uma mulher maravilhosa. Eu provavelmente não era famoso o suficiente para impressionar você, por mim tudo bem. Eu era Tadeu, embora o nome que recebi fosse Labeu, e J tenha me rebatizado de Tadeu. Eu era humilde, quieto e era um bom aprendiz. As igrejas me chamaram de São Tadeu e também São Judas de James. Era para que eu não fosse confundido com Judas Iscariotes. Eu não fiz muito para receber a distinção de santidade. Algumas pessoas pensam que eu escrevi a Epístola de Judas, mas eu não o fiz.
Eu formei uma seita com Tomás e visitei a Pérsia, mas não tive um papel no budismo do mártiro, como algumas pessoas acreditam. Eu apenas estava no lugar certo e no momento certo para ser santificado. Sujeito sortudo, você tem algum trabalho assim para mim, Tadeu? Sim, você o está fazendo exatamente nesse momento. Você quer que nós continuemos a ensinar você? Sim, principalmente porque me peguei pensando de maneira diferente sobre Deus desde a última vez em que vocês estiveram aqui. Eu me sinto como se pudesse confiar mais nele, como se ele não tivesse nada contra mim e não fosse responsável por quaisquer dos meus problemas e sofrimentos passados e presentes. Muito bem, meu irmão, muito bem. Mas, apenas para deixar claro, vocês não estão dizendo que Deus não criou alguma parte do universo. Vocês estão dizendo que ele não tem nada a ver com nada disso e que toda a história da Gênesis da criação é uma tapeação? Muito bem, continua Artem. Vamos cuidar das questões antigas primeiro. Não é nosso propósito rebaixar ninguém, embora as pessoas sempre se ofendam quando você não concorda com suas crenças. Como já deixamos implícito, nós simplesmente concordamos em discordar dos ensinamentos de outras pessoas. Deveria ser muito claro para qualquer um que um dos aspectos mais importantes da antiga escritura é a lei e a punição de qualquer pessoa que não siga sua letra, embora o propósito real desse ciclo de crime e punição não seja o que você pensa. Não existe nada de errado em estabelecer leis em uma tentativa de ter uma sociedade ordenada. Há 2000 anos, as antigas escrituras eram muito queridas para Tomás e eu, mas nós já tínhamos começado a perceber que, assim como o seu sistema legal atual, a lei, no fim, havia se tornado apenas a lei e não tinha nada a ver com justiça. À parte das passagens terríveis e amedrontadoras, também existem algumas passagens muito lindas e profundas nas antigas escrituras, com as quais poderíamos concordar hoje em dia. Se você voltar à história da criação na Gênesis, entretanto, vai encontrar um problema muito sério com o qual pessoas bem-intencionadas de muitas fé têm lutado desde que a história foi lida pela primeira vez, mesmo antes de ser uma escritura. Conforme a história, Deus criou o mundo e viu que era bom. Ele escreve suas próprias revisões. Então, continua Artem, Deus foi em frente e criou Adão, e depois lhe arranjou uma companheira, Eva. A vida era o paraíso, mas Deus lhes deu essa única regra: façam o que quiserem, crianças, podem se eliminar, mas não se atrevam a comer o fruto daquela árvore do conhecimento ali na frente. Então a serpente fez o que fez. Eva comeu um pedacinho e tentou Adão apenas para que vocês possam culpar as mulheres por tudo, e depois Adão comeu um pedacinho. Agora havia muito sofrimento a suportar. O grande e raivoso Criador chutou Adão e Eva para fora do paraíso. Ele até disse a Eva que ela iria sofrer dores terríveis durante o parto, apenas como uma boa medida. Isso iria ensinar a ela. Mas espere, apenas um minuto. Se Deus é Deus, ele não seria perfeito? E se ele é perfeito, então não saberia de tudo? Até os pais de hoje em dia sabem que a maneira mais certa de levar as crianças a fazerem algo é dizer a elas que não podem fazê-lo. Então, se Deus é Deus e ele sabe tudo, então o que ele fez aqui? Bem, diz Gary, aparentemente Deus colocou suas próprias crianças em posição de falhar, apenas para que ele tivesse o prazer de puni-las cruelmente por um cenário que ele mesmo colocou em ação. Realmente, continua Artem, é o que parece, não é? Como vocês poderiam confiar em um Deus como esse? Hoje em dia, ele seria acusado de abuso infantil. Então, qual é a verdade? A resposta deveria ser óbvia para qualquer um que esteja querendo tirar as vendas. Deus não faria isso. Ele não é um idiota. A história da Gênesis é a história simbólica da criação do mundo e dos corpos pela mente inconsciente, por razões das quais você não está ciente, mas de que precisa ficar ciente. Então, a partir disso e do que vocês me disseram antes, eu deduzo que J não aprovou alguns dos pensamentos jurássicos da Gênesis, assim como muito das antigas escrituras, e ele realmente estava ensinando algo mais original que a maioria das pessoas não poderia compreender e, portanto, substituiu por suas próprias crenças? Sim, continua Purcell.
Jotas muitas vezes ignorava a escritura que tinha pouca base na verdade, mas oferecia a interpretação correta da escritura que tinha alguma base na verdade. Ele definitivamente não estava na rotina do fogo do inferno e da danação. Isso aconteceu com João Batista, mas ele também tinha seus momentos de quietude. Foi ele quem disse: Amém, seus inimigos. Amem seus inimigos. Não, Jota. Jota não teria nenhum conceito sobre inimigos. As pessoas não percebem que João era muito mais famoso do que Jota naquela época. João tinha o que as multidões realmente queriam. Essa é a maneira de ter sucesso no mundo, não importando qual seja seu trabalho. Oferta e procura. Você pode ser bem-sucedido se tiver algo que as pessoas queiram. Você não tem ideia do quão pouco inspirador é o fato de que as pessoas, incluindo seus líderes espirituais, estejam sempre tentando espiritualizar a abundância em seu mundo. Quanto dinheiro ou sucesso você consegue não tem nada a ver com o quanto você é iluminado espiritualmente. São como maçãs e laranjas. A história dos pães e dos peixes deveria ser simbólica. Ela não aconteceu realmente. Ela significava que existe uma maneira de você receber orientação sobre como deveria agir no mundo, e nós vamos falar sobre isso. Mas pare de tentar espiritualizar o dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro ou com o sucesso, mas não há nada espiritual sobre eles também. Enquanto estamos falando sobre isso, não ouça a incrível interpretação que as igrejas fazem sobre a declaração de Jota de que vocês deveriam dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. As igrejas usaram a declaração para tentar ganhar dinheiro, mas Jota não estava falando sobre dinheiro. Ele estava dizendo: deixem César ter as coisas desse mundo, porque elas não são nada. Deixem Deus ter seu espírito, pois ele é tudo. Ele era um professor da sabedoria, do puro amor e da verdade. Muitas pessoas pensaram que tanto João quanto Jota eram membros dos essênios. É verdade que ambos visitaram e tinham amigos entre os essênios. Eles amavam João porque ele respeitava suas leis e crenças, mas acabaram detestando Jota porque ele não via necessidade de se curvar ante suas preciosas regras. Poucas lágrimas foram derramadas em Cormã quando chegou a notícia da morte de Jota. 35 anos depois, a maioria dos essênios foi até Jerusalém para lutar contra os romanos na revolta. Como muitos, eles viram isso como o Apocalipse. Você sabe, os filhos da luz contra os filhos das trevas, e toda aquela bobagem. Foi um desastre total. No final, os essênios viveram pela espada e morreram pela espada. Hoje, vocês tentam transformar a eles e aos pergaminhos do Mar Morto, em algo especial, assim como tentam transformar tantas pessoas do passado em grandes mestres espirituais quando não eram. Eles eram pessoas como vocês. Alguns de vocês agora pensam que os maias elevaram sua vibração até sair do planeta em um estado de iluminação espiritual. O que faz vocês pensarem que eles eram iluminados? Eles praticavam sacrifício humano. O quanto vocês acham isso iluminado? Eles eram apenas pessoas, como os essênios, os europeus, os índios americanos e como vocês. Aceitem isso e sigam em frente. Então eu não deveria ficar muito impressionado com aquele livro espiritualista antigo que eu queria ler para me ajudar com os meus negócios, aquele sobre a arte da guerra? Continua Pursa. A guerra não é uma arte, é uma psicose. Mas por que você não deveria tentar espiritualizar isso? Você tenta espiritualizar tudo mais? Não estou falando apenas sobre Sun Tzu, a arte da guerra. Você, no fim, vai ter que perceber que realmente não pode espiritualizar nada no universo das formas. A verdadeira espiritualidade está fora dele. E a esse lugar que você realmente pertence e para onde um dia vai voltar. Apenas como um exemplo de espiritualizar objetos, você romantiza a floresta tropical da América do Sul, pensando que ela é um dos locais mais santos da Terra. Se você pudesse observar numa velocidade acelerada o que acontece no subsolo dela, veria que as raízes das árvores realmente competem umas com as outras pela água, assim como todas as criaturas da floresta tropical lutam pela sobrevivência. Cara, aquele é um mundo de árvore comendo árvore, desculpe. Tudo isso, continua Pursa, nos traz de volta ao nosso irmão Jota e ao que ele estava transmitindo. Existem algumas razões muito importantes pelas quais nós não podemos aprender muito do que ele estava nos dizendo. Você deveria notar isso, porque vai impedir que você também seja capaz de entender o que ele está lhe dizendo diretamente.
Em primeiro lugar, ele não está falando com outra pessoa. Não existe outra pessoa. Não existe ninguém lá fora. Mas não é suficiente apenas dizer isso. A experiência disso virá, e quando isso acontecer, será mais libertadora para você do que qualquer coisa que o mundo possa lhe dar. Mas a maior razão pela qual não pudemos aprender a mensagem de Jota era porque nós pegamos todas as coisas em que já acreditávamos e as sobrepusemos a ela. As pessoas sempre fazem isso com sua espiritualidade. Aqui está Jota desafiando-as a chegar ao nível dele, e elas continuam puxando-o para baixo para o nível delas. Nós éramos devotados às antigas escrituras, e eu posso lhe dizer agora que não havia maneira de nós vermos Jota, exceto através do filtro do que já acreditávamos. Ele era um salvador, tudo bem, mas não o tipo que promovia a salvação dos outros. Ele queria nos ensinar como desempenharmos nossa parte em salvar a nós mesmos. Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, queria dizer que deveríamos seguir seu exemplo, não acreditar nele pessoalmente. Você não deveria glorificar seu corpo. Ele não acreditava em seu próprio corpo. Por que você deveria? Esse foi o nosso erro, mas isso não significa que você tenha que cometê-lo também. Hoje em dia, muitas pessoas o veem através dos olhos do Novo Testamento ou das lentes de algo que elas tiraram da prateleira da Nova Era. Mas sua mensagem, quando compreendida, realmente não é como nada mais. Sim, mas não existiram sempre algumas pessoas espiritualmente iluminadas como Jota que realmente compreenderam tudo? Nem sempre. Mas sim, existiram outros em algumas épocas, e eles nem sempre vieram dos mesmos caminhos espirituais. Isso nos traz outro assunto importante. A religião ou a espiritualidade na qual você acredita não determina o quanto você é espiritualmente avançado em termos da sua consciência. Existem cristãos que estão entre os que subiram mais alto, e outros que são tolos, balbuciantes. Isso é verdadeiro para todas as religiões, filosofias e formas espirituais, sem exceção. E por que é assim? Você gostaria de compartilhar essa resposta, Artem? Certamente, responde Artem. A razão disso ser verdadeiro é porque existem 4 posturas principais de aprendizado que você vai atravessar durante seu retorno a Deus. Todos vão passar pelas 4, e todos que progredirem ocasional e inesperadamente pulam de uma para outra. Cada nível traz com ele pensamentos diferentes e experiências resultantes. E você vai interpretar a mesma escritura de maneira diferente, dependendo em qual postura de aprendizado estiver engajado no momento. Dualismo é a condição de quase todo o universo. A mente acredita no domínio do sujeito e do objeto. Conceitualmente, pareceria àqueles que acreditam em Deus que existe 2 mundos e que ambos são verdadeiros, o mundo de Deus e o mundo do homem. No mundo do homem, você acredita de maneira prática e objetiva que existe de fato um sujeito, você, e um objeto, isto é, tudo ou mais. Essa atitude foi bem expressa através do modelo da física newtoniana. Os objetos que constroem um universo humano, que até os últimos poucos milhões de anos era simplesmente chamado de mundo e citado por todas as manifestações, são tidos como existentes à parte de você e podem ser manipulados por você. Você significando o corpo e o cérebro que parecem dirigi-lo. Na verdade, como já citamos, o corpo e o cérebro que você pensa ser você, parece ter sido criado pelo mundo. Como vamos ver, essa ideia é exatamente oposta à realidade. Por necessidade, a atitude em relação a Deus que acompanha essa atitude de aprendizado é que ele está em algum lugar fora de você. Existe Deus, existe você e existe Deus, aparentemente separados um do outro. Deus, que é totalmente real, parece distante e ilusório. O mundo, que é realmente ilusório, parece imediato e real. Por razões que serão descritas mais tarde, sua mente dividida, que se separou de casa como o filho pródigo, imputou a Deus as mesmas qualidades que ela própria possui. Portanto, Deus e as mensagens que parecem vir dele são conflitadas. Mantenha em mente que a maioria disso é inconsciente, significando que parece existir lá fora no mundo ao invés de em sua própria mente dividida. Então, Deus é considerado como sendo tanto misericordioso quanto colérico.
Ele é tanto amoroso quanto assassino, aparentemente dependendo do humor em que ele estiver no momento. Essa pode ser uma boa descrição do conflito de uma mente dualista, mas dificilmente é uma descrição de Deus. Quase desnecessário dizer. Isso leva a incontáveis esquisitices, incluindo a ideia bizarra de que Deus iria, de alguma forma, desempenhar um papel de instruir as pessoas a matarem outras pessoas para conseguirem certas terras e propriedades. A tragédia sem sentido da dualidade é considerada normal por todas as sociedades modernas, que são elas próprias tão loucas quanto o chapeleiro louco. A próxima atitude de aprendizado pela qual você vai passar durante seu retorno a Deus é, algumas vezes, citada com semi-dualismo. Ela poderia ser descrita como uma forma mais gentil e suave de dualismo, porque certas ideias verdadeiras começaram a ser aceitas pela mente. Novamente, não faz diferença qual é sua religião, que é apenas uma razão pela qual todas as religiões têm algumas pessoas gentis, amáveis e relativamente não julgadoras. Uma ideia que a mente estaria aceitando nesse momento é simplesmente o conceito de que Deus é amor. Uma simples noção como essa, entretanto, se fosse realmente aceita como verdadeira, traria com ela algumas questões difíceis. Por exemplo, se Deus é amor, ele também pode ser ódio? Se Deus é realmente amor perfeito, então ele também pode ser imperfeito? Se Deus é o Criador, ele poderia então ser vingativo contra aquilo que ele próprio criou? Uma vez que a resposta para essas questões seja claramente vista como é óbvio que não, uma porta que esteve fechada por muito tempo é empurrada e se abre. No estado do semidualismo, sua mente começou a perder um pouco do oculto, mas terrível medo de Deus. Agora, Deus é menos ameaçador a você, como você mesmo já nos disse. Uma forma primitiva de perdão fincou raízes dentro de você. Você ainda pensa sobre si mesmo como um corpo, e tanto Deus quanto o mundo ainda parecem estar fora de você, mas agora você sente que Deus não é a causa da sua situação. Talvez a única pessoa que sempre tenha estado lá quando as coisas pareciam estar indo por água abaixo fosse você. O perfeito amor só pode ser responsável pelo bem. Então, tudo mais precisa vir de algum outro lugar. Mas, como vemos, ver em nossa próxima atitude de aprendizado, não existe em outro lugar. Continua por Sá. Então, agora chegamos ao assunto do não dualismo. Mantenha em mente que quer estejamos falando sobre uma atitude de aprendizado ou uma visão espiritual, nós sempre estamos nos referindo a um estado mental, uma atitude interna e não algo que é visto com os olhos do corpo do mundo. Vamos começar com uma ideia simples. Você se lembra do antigo enigma? Se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém estiver lá para ouvir, ela ainda provocaria um som? Claro que sim, isso não pode ser provado, então as pessoas sempre terminariam discutindo sobre isso. Pois então, continua por Sá, qual você diria que é a resposta? Prometo que não vou discutir com você. Eu diria que uma árvore sempre produz um som, quer alguém esteja lá para ouvir, quer não. Continua por Sá. E você estaria totalmente errado, até mesmo no nível da forma. O que as árvores fazem é enviar ondas sonoras como ondas de rádio, e nesse caso, ondas de energia requerem um receptor para captá-las. Existem muitas ondas de rádio passando através dessa sala nesse exato momento, mas não há som, porque não existe um receptor sintonizado nelas. O ouvido humano ou animal é um receptor. Se uma árvore cai no meio da floresta e não há ninguém lá para ouvi-la, então ela não produz som. O som não é um som até que você o ouça, da mesma forma que uma onda de energia não parece ser matéria até que você a veja ou a toque. Para resumir uma longa história, deveria ser evidente a partir disso que são necessárias duas pessoas para dançar um tango. Para que algo possa interagir, é necessária a dualidade. Na verdade, sem a dualidade não há nada com o que interagir. Não pode haver nada em um espelho sem uma imagem que pareça oposta a ele, ligada a um observador para vê-la. Sem a dualidade não existe árvore na floresta. Como alguns de seus cientistas da física quântica sabem, a dualidade é um mito. E se a dualidade é um mito, então não apenas não existe árvore, como também não existe universo. Sem você, para percebê-lo, o universo não está aqui.
Mas a lógica teria que dizer que se o universo não está aqui, então você também não está aqui. Para criar a ilusão da existência, você precisa pegar a unidade e parecer dividi-la, o que é precisamente o que você fez. Tudo isso é um truque. O conceito de unicidade dificilmente é original. Entretanto, uma pergunta que poucas pessoas já fizeram é: com o que eu realmente sou um? Embora a maioria dos que façam essa pergunta diria que a resposta é Deus, eles então cometem o erro de presumir que eles e o universo em sua forma atual foram criados pelo divino. Isso não é verdade, e deixa o buscador em uma posição em que, mesmo que ele domine a mente, como Buda certamente fez, ele ainda não vai atingir Deus da maneira permanente. Sim, ele vai alcançar a unicidade com a mente que criou as ondas da dualidade. Essa mente, em um não lugar, que transcende todas as suas dimensões, está completamente fora do sistema do tempo, espaço e forma. Essa é a lógica e apropriada extensão da não-dualidade, embora ainda não seja Deus. Ela é, de fato, um beco sem saída, ou melhor ainda, um beco sem entrada. Isso explica porque o budismo, que obviamente é a religião mais espiritualmente sofisticada do mundo, não lida com a questão de Deus. É por isso que Buda não lidou com a questão de Deus enquanto ainda estava no corpo que vocês chamam de Buda. Essa também é a razão pela qual faremos distinções entre o não-dualismo e o puro não-dualismo. Quando Buda disse "estou desperto", ele quis dizer que percebeu que realmente não era um participante da ilusão, mas o criador de toda a ilusão. Entretanto, existe mais um degrau necessário onde a mente, que é a criadora da ilusão, escolhe completamente contra si mesma a favor de Deus. É claro que algo da tremenda realização de Buda tem uma fagulha disso, chegando rapidamente à mesma exata consciência de Jota. Mas isso foi feito por Buda em uma vida sobre o qual o mundo nem mesmo sabe. Não é incomum que as pessoas alcancem o nível da iluminação de Jota na obscuridade e que o mundo pense que elas alcançaram isso em uma vida mais famosa, quando realmente não o fizeram. A maioria das pessoas que se aproxima da verdadeira mestria espiritual não está interessada em ser líder. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são altamente visíveis quando, ao invés de serem verdadeiros mestres da espiritualidade e metafísica, estão meramente exibindo os sintomas de uma personalidade extrovertida. Então, pergunta Gary, como Jota experimentou sua unicidade com Deus? Isso está a caminho, responde Artem. Uma das razões pelas quais estamos lhe contando essas coisas é para colocarmos as afirmações dele em um contexto para você. Uma das coisas que ele teve que perceber foi que não apenas o universo não existe, mas que ele não existe em qualquer nível diferente do puro espírito. Isso é algo que praticamente ninguém quer aprender. Isso é aterrorizante para todas as pessoas em um nível inconsciente, porque significa renúncia de qualquer individualidade ou identidade pessoal, agora e para sempre. Gary comenta: uma vez eu ouvi o médico ayurvédico Deepak Chopra dizer aos seus alunos: "Eu não estou aqui". É a esse tipo de experiência que você está se referindo? Continua Artem. O médico de quem você fala é um homem brilhante e articulado, mas não adianta muito para você saber que não está aqui se não tiver o quadro completo. Certo, esse é um passo na direção certa, mas o tipo de coisa sobre a qual estou falando agora não é apenas que eu não estou aqui, mas que eu nem mesmo existo, de maneira individual, em nenhum nível. Não existe alma separada ou individual. Não existe Atman, como os hindus o chamam, exceto como pensamento errôneo na mente. Existe apenas Deus. Gary continua aqui. Então, você não está aqui. Você nem mesmo existe e a mente está projetando essas ondas de dualidade para que elas possam parecer se tornar partículas sólidas, interagindo umas com as outras como em um filme. Você também está dizendo que poucas pessoas alguma vez já estiveram conscientes sobre a razão real de parecerem estar aqui. Artem continua, nada mal. Como nós dissemos, nós estamos aqui para os propósitos do Espírito Santo, mas a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de quem é e de por que veio para cá. O que você disse é limitado demais. Não é apenas que eu não exista, você não existe nem o falso universo.
Quando nós falamos sobre retornar à realidade e a Deus, não estamos apenas soprando fumaça hipotética. Você não pode ter ambos, você e Deus. Isso não é possível. Você não pode ter ambos, seu universo e Deus. Os dois são mutuamente excludentes. Você vai ter que escolher. Não há pressa, pois o tempo é fumaça hipotética. E nós vamos repetir para você alguns dos ensinamentos de Jota sobre como escapar disso. Não é fácil, mas é factível. O Espírito Santo não lhe daria uma maneira de sair daqui que não fosse funcional. Você terá medo de perder sua identidade de vez em quando. É por isso que nós nos desviamos do nosso caminho antes para lhe mostrar que você não está desistindo de nada, em troca de tudo. Mas vai ser necessário tempo e mais experiência para que você tenha fé nisso. Então, o não-dualismo é como o antigo ensinamento, de que você vive como se estivesse nesse mundo, mas sua atitude é a de que dos dois mundos aparentes, o mundo da verdade e o mundo da ilusão, apenas é um verdadeiro e nada mais o é? Sim, responde Artem, um aluno encantador. Mesmo então, as pessoas cometem o erro de pensar que a ilusão foi feita pela verdade. Então, elas ainda cometem o erro de tentar trazer legitimidade à ilusão, ao invés de desistir dela. Você não pode esperar romper o ciclo de nascimento e morte enquanto mantiver essa confusão. A mente inconsciente vai a tal ponto para evitar Deus que você vai ignorá-lo, ou ainda mais provável, vai tentar devolver o não-dualismo para o dualismo. Um exemplo extraordinário disso é o que aconteceu a um dos grandes ensinamentos da filosofia indiana chamado Vedanta. O Vedanta é um documento espiritual não dualista que ensina que a verdade de Brahman é tudo o que existe e qualquer outra coisa é ilusão, falsa, nada, nulidade, ponto final. O Vedanta foi sabiamente interpretado por Shankara como Advaita, ou não dualístico. Muito bom, certo? Bem, não para 999 pessoas em 1000. Existem muitas outras interpretações maiores, mais populares e falsas do Vedanta, que representam tentativas de destruir sua metafísica não dualística e transformá-la no que não é, incluindo o esforço de Madhva para pegar o não dualismo não qualificado e transformá-lo em dualismo não qualificado. É aqui que vemos um paralelo espantoso entre o que aconteceu no hinduísmo e o que aconteceu aos ensinamentos de Jota. Jota ensinou o puro não-dualismo, interpretando pelo mundo como dualismo. O Vedanta era não-dualismo, interpretado pelo mundo como dualismo. Hoje em dia, você tem duas religiões enormes que são controladas por uma maioridade reacionária, ambas competindo pelos corações e pelas mentes de um mundo que não está lá. Uma religião é o símbolo de um império baseado no dinheiro e a outra é o símbolo de um governo que possivelmente poderia se engajar em uma guerra nuclear com seus vizinhos próximos muçulmanos igualmente reacionários. Essas antíteses podem ser boas o suficiente para a maioria do planeta, mas não têm que ser boas o suficiente para você. A atitude do não-dualismo lhe diz que o que você está vendo não é verdade. Se não é verdade, então como você pode julgá-lo? Julgar isso seria torná-lo real. Mas como você pode julgar e tornar real o que não está lá? E se não está lá, por que precisaria conquistá-lo? Lutar em uma guerra por ele ou torná-lo mais santo ou valioso do que qualquer outra coisa? Como um pedaço de terra pode ser mais importante do que outro? Por que importaria o que acontece em uma ilusão, a menos que você tenha dado à ilusão um poder que ela não tem e não pode ter? Como poderia importar quais resultados são atingidos em uma situação em particular, a menos que você tenha feito um falso ídolo dessa situação? Por que o Tibete é mais importante do que qualquer outro lugar? Eu sei que você ainda não quer ouvir isso, mas não importa que ações você toma ou deixa de tomar no mundo, embora sua maneira de ver e a atitude que você mantém enquanto está praticando qualquer ação realmente importa. É claro, enquanto você parecer existir em um mundo de multiplicidade, terá algumas preocupações terrenas temporárias, e não pretendemos ignorar suas necessidades terrenas. O Espírito Santo não é estúpido, e como já dissemos, sua experiência é que você está aqui. Existe uma maneira de passar pela vida fazendo muitas das mesmas coisas que você faria de qualquer maneira, mas agora não as fazendo sozinho, e então você vai aprender que nunca está sozinho.
Então, não estamos sugerindo que você não deveria ser prático e cuidar de si mesmo. É apenas que seu verdadeiro chefe não é desse mundo. Você nem mesmo tem que dizer a ninguém que não é o chefe se não quiser. Se você quiser ter seu próprio negócio e parecer ser seu chefe, tudo bem. Faça isso funcionar da melhor maneira que se sentir guiado a fazer. Seja bom para você mesmo. É com sua atitude mental que estamos realmente preocupados, não com o que você parece fazer. Um dia você verá qualquer coisa que você faz para viver como uma ilusão para apoiá-lo na ilusão, sem realmente apoiar a ilusão. Do que nós dissemos, você deveria entender que com a atitude de não dualismo, você está alcançando a habilidade de questionar todos os seus julgamentos e crenças. Agora você percebe que não existe realmente algo como um sujeito e um objeto. Existe apenas unicidade. O que você ainda não sabe é que isso é uma imitação da genuína unicidade, pois poucos aprenderam a fazer a distinção entre ser um com a mente, que aparentemente se separou de Deus, e ser um com Deus. A mente precisa de ser devolvida a Ele. Ainda assim, o não-dualismo é um passo necessário no caminho, pois você aprendeu que não pode realmente separar algo de qualquer outra coisa, nem pode separar qualquer coisa de você. Como já sinalizamos antes, essa ideia é bem expressada pelos modelos de física quântica. A física newtoniana afirmava que os objetos eram reais e exteriores a você, com uma existência separada. A física quântica demonstra que isso não é verdadeiro. O universo não é o que você presumiu que fosse, tudo o que parece existir é realmente um pensamento inseparável. Você nem mesmo pode observar algo sem provocar uma mudança nele no nível subatômico. Tudo está na sua mente, incluindo seu próprio corpo. Como alguns aspectos do budismo ensinaram corretamente, a mente que está pensando tudo é uma mente, e ela está completamente fora da ilusão do tempo e do espaço. O que nenhuma filosofia, exceto uma, ensina é uma verdade que dificilmente seria bem recebida por todos: o fato de que essa mente também é, ela própria, uma ilusão. Deveria ser totalmente evidente que se existe apenas unicidade, então tudo o mais que parece existir precisa ter sido criado. Deveria ser totalmente evidente que se existe apenas unicidade, então tudo o mais que parece existir precisa ter sido criado. Além disso, e essa é uma questão cuja motivação nenhum ensinamento mostrou satisfatoriamente até muito recentemente, isso deve ter sido criado pelo que deve ter parecido uma razão danada de boa. Portanto, ao invés de julgar o mundo e tudo o que está nele, talvez fosse mais útil para você perguntar que valor você viu em criá-lo para começo de conversa. Também pode ser sábio você se perguntar qual seria uma resposta mais apropriada para isso agora. Puxa, o que nos traz a atitude de J? A consciência dele é a consciência do puro não-dualismo, o fim da estrada, a parada final. Não deveria manter em mente que cada uma das principais atitudes de aprendizado são estradas longas em si mesmas, e você, algumas vezes, vai pular de uma para outra como uma bola de ping-pong. O Espírito Santo vai corrigir você ao longo do caminho e trazê-lo de volta à direção correta. Não se sinta mal quando perder seu caminho temporariamente. Ninguém que tenha andado sobre essa terra, incluindo J, deixou de cair à tentação de alguma maneira. O mito de viver uma vida perfeita em termos de comportamento provoca a autoderrota e é desnecessário. Tudo o que é necessário é estar disposto a receber correção. Assim como um navegador ou computador corrige constantemente o curso de um avião a jato ao longo da sua rota, o Espírito Santo está sempre corrigindo você, não importando o que você pareça fazer ou em que nível de consciência espiritual você pareça estar. É possível ignorá-lo, mas nunca é possível perdê-lo. O avião a jato está sempre saindo do curso, mas através de uma correção constante, ele chega ao seu destino. Assim, você também vai chegar ao seu. Isso é um trato que você fez. Você não poderia estragá-lo mesmo que tentasse. A questão real é por quanto tempo você quer prolongar seu sofrimento. Não é cedo demais para que você comece a pensar de acordo com as linhas do puro não-dualismo. Você nem sempre vai se aferrar a ele, mas não dói começar.
Você vai começar a pensar com J, ouvindo ao Espírito Santo como ele fez. Mas um dia teremos que quebrar esse puro não-dualismo em 2 níveis. Como? Pergunta Gary. Pare de dominar a conversa. Isso é assim porque você aparentemente se dividiu em níveis diferentes e a voz que representa o grande cara precisa falar com você, como se você estivesse aqui nesse mundo. Como mais você seria capaz de ouvi-lo? Agora, Artem, vamos começar com a natureza geral do não-dualismo e deixar suas aplicações práticas e específicas para mais tarde. O perdão avançado, como J praticou, em oposição à forma invertida e primitiva de perdão que o mundo algumas vezes pratica, requer uma compreensão maior do que você tem atualmente. Então vamos continuar. Mesmo uma leitura superficial do Novo Testamento por uma pessoa relativamente sã, de inteligência rudimentar, deveria revelar que J não era julgador ou reacionário. Isso não quer dizer muito para a colisão cristã, afirma Gary. Você não se preocupa com eles, não é? Eu fico cansado de ouvir esses políticos rancorosos de direita que se intitulam de cristãos, mas provavelmente não iriam reconhecer Jesus se ele viesse e os chutasse no traseiro. Sim, responde Purchá, mas essa é uma armadilha sutil e você caiu precipitadamente nela. Pode ser mais preciso dizer, no nível da forma, que a maioria dos cristãos poderia facilmente mudar o nome da sua religião para julgamentalismo. Mas se você julgar o julgamento deles, então estará fazendo a mesma coisa que eles, o que o coloca na mesma posição, acorrentado a um corpo e a um mundo que você está tomando psicologicamente real para você por deixar de perdoar. É óbvio que a maioria das pessoas não poderia perdoar completamente outras, mesmo que suas vidas dependessem disso. E sua vida real verdadeiramente depende disso, ao invés de simplesmente apontarmos que J era capaz de perdoar as pessoas até mesmo enquanto os estavam matando. Enquanto a maioria dos cristãos de hoje não pode nem mesmo perdoar pessoas que não fizeram nada a eles, seria muito mais benéfico para você perguntar como ele era capaz de fazer isso. Consequentemente, você vai descobrir, conforme continuamos, que organizações como os republicanos e democratas, a Coalizão Cristã e a União da Liberdade Civil Americana estão lá por uma razão completamente diferente do que você acredita agora. Acho que vocês deveriam continuar então, mas posso fazer mais uma pergunta sobre o não-dualismo primeiro? É melhor que seja boa, você está cortando o meu discurso. Então pergunta Gary. Eu me lembro que uma vez, aquela moça, quero dizer, mulher, que era aluna de física na faculdade, me disse que matéria aparece de lugar nenhum e quase tudo é espaço vazio. Você está dizendo que o pensamento que faz essa matéria... Você está dizendo que é o pensamento que faz essa matéria aparecer? Responde Purchá. É verdade que a matéria aparece de lugar nenhum. O que é menos óbvio, embora necessário de compreender, é que depois de aparecer, ela ainda é lugar nenhum. Todo o espaço é vazio e não existente, mesmo as minúsculas partículas dele que parecem conter alguma coisa. Vamos explicar o que essa alguma coisa é no final. Em relação ao pensamento, fazendo imagens, aparecem uma maneira mais precisa de dizer que seria um pensamento fez todas as imagens aparecerem, porque todas elas representam a mesma coisa, de formas aparentemente diferentes. Essas questões são tratadas pelos mais novos ensinamentos de J, que foram deliberadamente colocados em uma linguagem que pode ser compreendida, mas não é facilmente dirigida pelas pessoas da sua época. Por enquanto, vamos nos concentrar em esclarecer um pouco mais o passado, para preparar você para encontrar o presente. Tudo bem, já que vocês estão aqui, quero dizer, já que uma vez nós coletivamente parecemos formar uma imagem aqui. Continua Artem. Como eu disse, J não era julgador nem reacionário, e nossa breve descrição do não-dualismo deve ter dado a você a ideia de que ele não queria se comprometer com essa lógica. Se nada está fora de sua mente, então julgá-lo é dar poder a ele sobre você. E não julgá-lo é pegar esse poder de volta para você. Isso certamente contribuiu para o fim do seu sofrimento. Mas nosso irmão J não parou por aí. O puro dualismo reconhece a autoridade de Deus tão completamente que renuncia a todo o apego psicológico, a nada que não seja Deus.
Essa atitude também reconhece o que algumas pessoas chamaram de princípio semelhante vem do semelhante, que diz que qualquer coisa que vier de Deus precisa ser como ele. O puro não-dualismo não quer se comprometer com esse princípio também. Ao invés disso, ele diz que qualquer coisa que vier de Deus precisa ser exatamente como ele. Deus não poderia criar nada que não seja perfeito, ou ele não seria perfeito. A lógica disso é imaculada. Se Deus é perfeito e eterno, então, por definição, tudo que ele cria também tem que ser perfeito e eterno.